Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Oficialmente, né, é o dia 40, pelo que a gente já tá fazendo as contas aqui, né? Dia 40. Então, daqui a 10 dias nós já estaremos na metade do programa. Basicamente, já, assim, rolou pouca coisa, né? Vocês sabem que esse jogo tá travado. Ainda faltam 60 dias para acabar. Hoje mesmo, né, num dos flashes ali, o Thiago Oliveira disse que ainda faltam 60 dias de jogo, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas o grande problema é que a gente não vê nada andar. O que vai acontecer nesse paredão, gente? Se ninguém mudar de ideia, talvez a gente tenha a Camila lá. Tá, eu sei que a Camila arrematou o Poder Coringa hoje e que se por acaso ela atender o Big Fone, ela vai poder se tirar do paredão, então ela vai poder trocar uma ou outra pessoa lá. Não é obrigatório, porque é o poder do sim ou do não, vai depender aí do que ela vai decidir. Então, o gasto que ela teve ali em dinheiro pode simplesmente ter sido numa grande bosta. Vai depender muito, mas muito de quem atender esse Big Fone. Mas mesmo assim, se Renata, Eva, Delma, o João Gabriel, Mike manterem a palavra, a gente pode ter Camila no paredão. Se eles manterem essa palavra. E se o ranço não for maior, por exemplo, de querer votar no Diego, como é o que parece. Aí a gente vai ver de novo a repetição do mais do mesmo. Caso contrário, a gente vai ver a Camila no paredão e muito provavelmente Camila não escapa fácil não, viu? Vocês já viram que a moça não é nem um pouco boa de provas, então ela se daria bem mal se caísse no paredão. Mas não é ela toda fodona, não é ela a que tá ali toda fodona, que acha que o público tá amando o que ela tá fazendo? Então eu tô doido pra ver Camila caindo no paredão sim. E parece que ela sabe que ela vai, né? Porque hoje ela gastou 1.980 estalecas. E aí ela mesma falou, eu vou ficar guardando estaleca pra quê? Pra fazer compra e enfiar no cu? Disse ela. E aí, meio que já deu a entender, né? Que vai ser votada e que se for eliminada, estaleca não vale nada mesmo pra ela. Bom, né? Já vimos que ela gastou aí tudo no Poder Coringa, talvez ela realmente não esteja ligando muito para esse jogo. Falou mal de Vitória, tretou com a Dona Vilma, chamou a Dona Vilma de arrogante, sendo que ela, né, é a mais arrogante que a Dona Vilma. Mas, enfim, ela não se enxerga e ainda cobrou que o coletivo resolva o problema dela, porque ela gastou tudo que ela podia gastar lá nas estalecas. Teve uma DR da Aline com o Diogo que, sinceramente, eu vi muita gente ali criando caso em cima. Eu fui assistir as cenas. Gente, não era nada demais. Então, tipo, nem vou dar tanto destaque para isso. O destaque maior vai ser justamente para Camila. E nós já vamos começar nosso resumo aqui falando justamente da Camila. O Big Fone que vai tocar no sábado aí e vai dar uma mexida no paredão. Muita gente ontem lembrou que este Big Fone é aquele Big Fone de 2022, da Jade e do Arthur. Lembra quando ela atendeu o Big Fone e disse assim pro Arthur, bora, eu e você pro paredão? No sábado vai fazer a mesma coisa. O Big Fone vai tocar. Quem atender já estará automaticamente no paredão e terá que escolher um rival para ir junto. Na internet, todo mundo começou a especular e lembrar exatamente desse momento aí de Jade Picon versus Arthur Aguiar, que foi um dos pontos mais altos do BBB 22. E será que vai acontecer o mesmo hoje? Seria interessante que Camila atendesse e chamasse o Diogo e dissesse, bora Diogo, bora pro paredão? Porque mesmo que ela se tire com o Poder Coringa, ela vai cair de novo lá.
E aí o Diogo ganha o bate-volta e ela vai pro paredão final e é eliminada, né? Seria interessante isso acontecer, né? Mas enfim, ontem elas foram as que mais ficaram felizes com a vitória do João Pedro. Olha só elas abraçando ali o João Pedro. Olha só elas ali, felicíssimas da vida com o João Pedro. Olha só, né, a falsidade das irmãs, essa falsidade grita alto aí pra quem quer ver, pra quem entende desse jogo, né? E elas ali acham que estão dominando tudo, que estão fazendo tudo que o público quer. Estão fazendo tudo errado, mas estão fazendo pelo menos, né? Tudo errado, mas estão fazendo. E aí elas ficaram felizes com a vitória deles, foram elas ali que foram abraçá-los e pronto. Depois, lá no quarto Nordeste, as irmãs ali começaram a meter o pau no João Pedro. O João Pedro ganhando a liderança vai certamente dar uma mexida em alguma coisa ali na estratégia delas. Porque a própria Tamires, inclusive, disse ali, na hora que a Eva vetou a Camila, que a Eva tinha sido burra. Só que a Camila disse o contrário, que a Eva foi inteligentíssima e que a Eva leu o jogo direitinho e que a Eva deu certo. E aí a própria Camila fala, se eu hoje ganhasse a liderança, eu com certeza colocaria a Eva. Era o certo, ela fez a leitura certa. E fez mesmo, tá? A Eva fez a leitura corretíssima. E aí ela disse ali que caso ela vencesse, o VIP dela seria justamente ela, a irmã, a Graciane e a Daniele. E que por último, talvez, a Vitória. Mas antes da Vitória, passaria o Mike, né? Porque afinal, ela gosta do Mike, mas não gosta muito da Vitória. Vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam que o negócio aí não vai rolar. Seja lá como for, elas também se perguntaram se o João Gabriel vai colocar a Aline no paredão. Aí uma situação que não tá certa, tá? Porque uma hora o João Pedro disse que sim, ele colocaria a Aline no paredão, mas ele disse que colocaria a Vitória. Então, tipo, não dá pra gente saber exatamente, pelo menos agora, hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro, quem de fato o João vai mandar pro paredão. Aparentemente ele quer mandar a Vitória, mas a influência do irmão João Gabriel está sendo muito mais forte para mandar a Aline. A Tamires disse que não acha que o João Pedro colocaria a Aline. Por quê? Eles, assim, a briga é com o João Gabriel. A Camila discorda e disse que não, que ali se um foi atacado, o outro também se sente atacado e os dois ali, um vai para cima do outro. Não sei se seria desse jeito ou se seria assim, tá? Porque tem momentos ali que o João Gabriel disse que ele realmente não tem problema com a Aline. Que o João Gabriel não, que o João Pedro disse que o problema dele não é com a Aline e que ele não tem problemas com ela. E quem tem é o irmão dele. E que é o irmão dele que tá nessa briga, não é ele. Então realmente não dá pra gente saber de antemão pra onde a coisa iria, né? Eu acho que vocês já entenderam muito bem isso. Mas é bom a gente sempre lembrar, né, que tem essa possibilidade de acontecer. E aí a Tamires joga lá, né? Aí a Graciane entrou no meio da conversa ali. E aí a Tamires fala que elas têm a possibilidade de votarem nas Renatas, como elas chamam a Eva e a Renata. E que essa seria uma boa opção de voto para elas no paredão. Mas aí elas decidem meter o pau na Aline, né? A Graciane, por exemplo, diz ali que a Aline é boa pra caramba, mas que ela não é uma boa jogadora. E a Camila também disse assim, eu acho que ela é boa, que ela tem disposição pra caramba, mas isso não quer dizer que ela é braba como jogadora. Eu não acho, disse Camila sobre a Aline. E aí a própria Tamires começou a cortar o papo ali com a Camila e disse assim,
Eu não vou ficar falando da Aline. E aí a própria Camila disse assim, complicado, né? Gente, vocês não saem do óbvio, inclusive. Vocês aí dentro dessa casa estão aí há 6 semanas, estão indo para a 7ª semana, 40 dias, e ainda continuam na mesma. Continuam na mesmíssima coisa, não vai sair do lugar. É sempre a mesma coisa, é sempre as mesmas coisas de sempre, né? E aí lá fora, depois que o João Pedro ganhou, eles estavam ali conversando sobre estratégias e tal. Enfim, não interessa muito aí essa estratégia. As meninas estavam falando ali das possibilidades de voto, mas nada 100% fechado ainda, né? Vocês sabem muito bem disso. E aí o João Pedro vai lá conversar com o Mike. E aí o Mike perguntou assim para o João Pedro quem ele tinha em mente para colocar no paredão. Se ele ia de fato colocar a Aline, como todo mundo acha que ele ia fazer. Aí ele responde e disse que não pretende colocar a Aline, pelo menos não nesse primeiro momento, tá? E aí ele até falou assim que o problema da Aline é com o irmão dele, não é com ele. Não é com ele diretamente. Então ele não veria necessidade de colocar a Aline no paredão. O Mike até fala, a liderança é sua, a decisão é sua, não é do seu irmão. E aí o João Pedro falou ali que ele tem pelo menos 2 opções para mandar para o paredão. Uma delas seria a Vitória e a outra seria a Daniele Hipólito, tá? Seria essa a opção. Eu acho que a imagem desincronizou aqui do texto, mas é assim mesmo, tá? Enquanto isso, as meninas, tanto a Renata quanto a Eva, conversavam sobre a Camila. Elas disseram que a Camila não gostou muito de ter sido vetada, o que também é óbvio, né? Ninguém gostaria. Mas elas disseram que a dona os meninos pretendem votar na Camila e que elas podem também votar na Camila. E que eles têm ali essa opção de votar na Camila. E eu acredito que sim, elas vão acabar votando na Camila. As duas, nessa conversa da madrugada, deixaram claro que sim, a Camila pode ser a escolhida, a Camila pode sim ser votada. O João Pedro foi ali se justificar e tal, dizer assim que ele tem muita consideração pelo Diogo, mas ele disse que ia colocar o Mike ali, porque o Mike foi o que ajudou ele na primeira semana, porque o Mike deu ali a imunidade para ele e tal. Então, ele já deixou ali bastante claro que o principal motivo de querer colocar o Mike no VIP era só como gratidão e que a consideração que ele mantém pelo Diogo permanece. Eu não sei se isso seria uma boa consideração, né? Vamos ser sinceros, não dá nem pra gente saber se isso seria uma boa consideração. E aí, nesse primeiro momento, ele deixou bastante claro ali pro Diogo que ele, de fato, não tem nada contra o Diogo e que quando tiver uma outra oportunidade vai colocar o Diogo no VIP. Enquanto isso, lá no quarto nos 50, o Diego conversava com o Guilherme. E aí o Diego já começou aquele sofrimento. Meu Deus, que sofrimento ele começou a ter ali. Ai, porque de novo eu vou cair no paredão. Aí ele falou ali que o João Pedro, o João Gabriel tinham prometido que não colocariam ele no paredão. Ele disse ali que os gêmeos costumam cumprir a palavra deles e que os dois haviam prometido que não iam colocar mais o Diego e que não iam votar no Diego, porque eles gostam da Dani. E aí ele até falou assim pro Guilherme. Se ele falou que não vai colocar a Aline, ele tem palavra e ele não vai fazer, disse o Diego. Porém, o Guilherme acredita que o João Pedro vai manter a palavra dele de também não colocar o Diego no paredão. E aí o Diego disse ali
ele estava preocupado de cair de novo nesse paredão, que ele seria difícil para ele passar por esse paredão e tal. Mas enfim, ele já estava com toda aquela coisa assim de querer se vitimizar, mas ele se segurou, tá? Ele não se vitimizou, ele falou ali, ressaltou diversas vezes que tem essa possibilidade, mas ainda não tá nem um pouco certo sobre o que vai acontecer, tá? Ainda não tem nada tão certo, tão amarrado quanto parece. E aí ele ficou nesse negócio aí de achar que realmente ele pode ter uma chance de ir pro paredão, do João Pedro mandar ele, mas não tá tão certo assim, não dá para confirmar se isso vai acontecer. Até o Guilherme falou algo semelhante ali para ele, né? Mas ele ficou com esta cara e com esta tromba, só com esta possibilidade. O Diego, ele precisa se controlar um pouquinho mais, né? Só que aí ele também falou do jogo da irmã. Ele meio que também deu a entender pro Guilherme que a irmã dele tá se apagando lá dentro do jogo. E foi aí, inclusive, que o João Pedro estava conversando com o João Gabriel e eles estavam falando sobre a possibilidade de indicação. O João Pedro disse que ele tinha uma pessoa que ele queria botar e que o principal critério dele para avaliar essa indicação seria o posicionamento na casa. Gente, até aí tudo bem, né? A pessoa, ele como líder, ele tem a obrigação, inclusive, de prestar atenção no posicionamento das pessoas. Até aí não há nada de errado, inclusive. Mas ele disse assim que há uma pessoa que ele está observando que tem pouco posicionamento, é a Daniele, e que provavelmente ele indicaria a Daniele direto para o paredão. É assim, ele não garantiu. Ele disse que ela era uma possibilidade da mira, tá? Ele falou isso pro João Pedro, pro João Gabriel, falou isso ali pro Mike e tal, mas ele... Nesse momento ainda não tinha dado certeza se ele ia fechar ou não a mira. Aí teve uma outra conversa, que foi aí a Camila detonando praticamente todo mundo da casa. Ela detonou logo a Dona Delma. Disse aí que a Dona Delma tá jogando com todo mundo. O que não deixa de ser verdade, tá? Porque a Dona Delma, ela faz um jogo de média com todo mundo. E aí a Camila disse que não acredita que a Dona Delma seja 100% sincera. E aí ela citou inclusive o que aconteceu com a Eva e com a Renata. Disse aí a Camila. Ela fala da Renata, depois adoça a Renata. Ela fala da Eva e depois adoça a Eva. Elas falaram ali também do Diogo, tá? Da possibilidade de voto no Diogo, mas enfim... A grande questão delas, nesse primeiro momento aí, era imaginar se elas tinham a chance de ir pro paredão. E aí continuaram a dizer que toda semana elas estão indo pro paredão. Quem é delas que está indo pro paredão? Porque se elas disseram que não tem mais aliança com Vitória, então não é ninguém delas que está indo pro paredão. É a Vitória. É diferente, né? Vamos ser sinceros que é diferente. É a Vitória quem está indo para o paredão. É a Vitória quem está passando por estas situações. Vocês não concordam comigo? Então, né? A Camila não se enxerga, mas não se enxerga. Gente, ela meteu o pau ali da Dona Delma. Disse que a Dona Delma joga com todo mundo. Ela meteu o pau ali na Dona Delma. Ela falou outras coisas também, tá? Uma das outras coisas que ela falou ali... a ausência do Diogo no VIP. Disseram assim que o fato deles manterem o VIP todo o tempo no mesmo acaba mostrando que o Diogo não é prioridade deles também. Ou seja, que o Diogo tá sem uma aliança firme dentro da casa, o que facilitaria o voto para elas e tal. Falaram uma série de coisas ali envolvendo isso. Outra coisa que elas falaram ali sobre essa escolha aí do Mike, tá todo o tempo ali no VIP, desde o começo. E olha que elas gostam do Mike, né? São muito falsas essas aí, elas são falsas demais. Pensa numa coisa falsa, né? Pensa numa coisa falsa.
pense numa coisa falsa. Elas também disseram ali, quer dizer, elas disseram uma outra coisa sobre a dona Delma também. Gente, apesar de eu ter anotado tudo mais ou menos o que elas falaram, tem coisas assim que vem pipocando na minha mente e eu tenho que falar logo. Elas disseram que a dona Delma tá fazendo jogo duplo. Disseram isso, eu fiquei pensando, meu Deus, dona Delma realmente faz um jogo bastante eficiente ali. Por outro lado ali, tava lá o Guilherme conversando com o João Gabriel. E nessa conversa aí, ele disse uma coisa que eu já tinha inclusive falado para vocês ontem ao vivo. Foi o que ele falou? Vocês já perceberam este padrão de quem está sendo eliminado? Toda vez que você mira lá no quarto Nordeste, não é uma pessoa de lá que está sendo eliminada? Que tal focar em alguém do quarto Nordeste? Disse aí o Mike para o João Gabriel. E aí o João Gabriel disse que ele via uma certa possibilidade de botar a Camila no paredão, porque a Camila, segundo ele, é como se fosse uma líder do pessoal do quarto Nordeste. Então ela era o alvo a ser batido. O próprio Mike também sugere isso, que a Camila está começando ali a se destacar como uma líder do lado de lá e que seria interessante colocar a própria Camila. Só que aí o João Pedro disse que ele não queria colocar a Camila no paredão, porque ela vem de origem humilde, essas coisas. E aí o João Gabriel disse que todos eles ali vieram de origens humildes, querendo ou não. Então não teria essa desculpa para dizer se ela vai ou não vai para o paredão por causa disso. Eu tenho que ser sincero, eu até concordo com o que o João Gabriel falou. Você não é necessário ficar usando essas desculpas para colocar ou não colocar uma pessoa no paredão. Eu acho que isso é bastante relevante, inclusive, né? E aí, mais outra coisa que eles falaram ali, as meninas. Elas compararam a dona Delma com a dona Vilma, disseram que a dona Delma se apaga no jogo e que a dona Vilma se sobressai muito mais. A Camila estava praticamente ditando tudo e as outras meninas só concordavam. A Graciane concordava, a Tamires concordava, a Vitória ali concordava. Gente do céu, a Camila é de fato a liderança lá do pessoal do Nordeste. E aí, meteram um pau nas Renatas, nas bailarinas. Disseram ali que as bailarinas estão fazendo um jogo bonitinho, mas que é um jogo que não se compromete e tal. De uma certa forma, elas têm razão, mas é um jogo que realmente não tem nenhum comprometimento mais sério. Aí, quando a Vitória saiu de lá, a Daniele se aproximou. E aí a Daniele estava triste, a Graciane perguntou o que aconteceu com a Daniele, por que ela estava desse jeito. Aí a Daniele fala assim, né, que ela tá com saudades daqui de fora, que ela tá com saudades do marido dela, e que ela tá de novo na xepa, que ela tá assim há semanas ali na xepa sem comer direito, ela tá com muita, mas muita fome e tal, enfim. Ela deixou isso aí também bastante claro, que ela tá realmente nessa situação aí. Aí depois que a Daniele tinha falado dela, aí eles falaram que o pessoal de lá é bom de prova e que o pessoal de lá ali, sendo bom de prova, eles têm uma coisa. Por serem bons de prova, eles acabam se garantindo não só no VIP, mas eles acabam tendo o poder de decidir quem é que eles vão mandar para o paredão e que eles praticamente dominam o jogo. Ok, errado não está, é isso mesmo. Não tem nada de errado aí, não tem nada de errado em fazer um jogo e ganhar prova. Inclusive, é isso que se espera desse jogo, que você ganhe provas, que você consiga dominar o jogo a partir desse momento. O problema é, elas não são boas de prova. Elas não fazem o mínimo esforço para serem boas no que for ali de prova. A Graciane, por exemplo, é péssima em qualquer coisa de prova. A Daniele, todo mundo achava que ia ser boa de prova porque ela é atleta. Mas eu falei para vocês, quem assistiu o Power Couple da moça sabe exatamente do que eu estou falando.
ela não é boa de prova, ela não tem ali uma boa resistência para fazer algumas provas, então ela não tem ali o que se espera para uma prova. E de fato, a Daniele não é legal de prova. O irmão dela já é, mas ela nem tanto. Ela é baixinha. Ela ontem, não sei se vocês viram na prova ali do líder, a mão dela ficava assim pra cima, né? Ela é bem baixinha e aí a mão ficava em cima, ela não alcançava aquele buraco ali. Eles fizeram aquela prova muito mal executada. É o que eu falei pra vocês. Eles fizeram um buraco muito alto. O buraco não tinha que ser tão alto, ele tinha que ser numa altura mais mediana ali, para que as pessoas conseguissem alcançar sem problemas, enfim. Era uma série de adaptações que eles tinham que ter feito e eles não fizeram. Mas seja lá como for, o pessoal ali é realmente bem ruinzinho de prova. Aí depois, tá? Quando cortou de novo a câmera, lá no quarto anos 50, a conversa do Guilherme e do Diego continuava. Aí uma coisa que o Diego falou foi sobre a Graciane. Ele disse assim que a Graciane tá fazendo o jogo duplo. Eles começaram ali a fazer uma observação sobre os irmãos ali, e que o João Gabriel tem uma postura bem precipitada, e o João Gabriel pensa coisas dele e tal, e aí depois ele viu que não era verdade, que era o contrário. E aí o próprio Diego começa a dizer que para ele agora os aliados dele são o Guilherme, a Daniele, a Dona Delma e o Vinícius. E aí ele fala assim que ele sempre gostou da Aline, que ele sempre teve coisas ali de trocas com a Aline, né? Mas que a Graciane, por mais que goste dele, ele percebe que ela teve uma mudança de postura. Disse ele para o Guilherme: eu não sinto que eu sou prioridade da Graciane agora. E não é. A Graciane não tem o Diego como prioridade. E aí o Guilherme até concordou com ele e disse assim: lá no Sincerão ela verbalizou que você era uma prioridade dela. Seria incoerente mudar agora. Mas ela já mudou, o Diego nunca foi prioridade dela. Na verdade, é o Diego que acredita que é. Ela nunca de fato deixou claro que o Diego não era a prioridade dela, mas também nunca deixou claro que ele é. Então, na prática, a Graciane só faz também um jogo de média. A gente não sabe exatamente qual é a prioridade da Graciane, né? A gente realmente não sabe disso. Aí depois eles riram ali. Aí ele falou do Mike, que o Mike é uma possibilidade de voto dele também. Aí falou ali que o Mike tem esse jogo meio sabonete e tal, mas que é uma possível prioridade de votos, enfim. A Renata entrou ali e ouviu de leve o que eles estavam falando. Mas eu acho que ela não pegou tudo, né? E eles depois riram que ela saiu de lá sobre a possibilidade dela ter ouvido e contar alguma coisa para ele. Não que isso vá mudar nada, mas eles ficaram falando sobre isso, né? E aí, Camila meteu o pau na Vitória, que se ela agora vai virar alvo da casa, a culpa é da Vitória, porque ela comprou uma briga por causa da Vitória, porque Vitória é isso, porque Vitória é aquilo, porque se eu fui vetada hoje da prova foi porque a Vitória é a culpada, a Vitória, eu fiz uma aliança com a Vitória, e aí as meninas descontando em mim e tal, tipo, ela meteu o pau na Vitória. Agora olha quem é que tava ouvindo a Camila meter o pau na Vitória. A Daniele. A Daniele ouve, a Daniele sabe, a Graciane sabe, mas a Graciane a gente sabe que a Graciane é falsa. Agora a Daniele a gente sabe que ela já ouviu a Camila diversas vezes, inclusive, falando mal da Vitória. Então a gente vê que ela pode chegar e colocar ali muito mais coisas para falar da Vitória. Que ela pode simplesmente chegar e contar pra Vitória: olha, a Camila tá falando mal de você. A Daniele, se fizesse isso, gente, ela faria um jogo maravilhoso. Mas o grande problema da Daniele é o medo de fazer essas coisas, né? Ela morre de medo de desfazer uma aliança. Sendo que ela não tem necessidade, inclusive, de desfazer essa aliança. Já lá no quarto do líder,
A dona Delma falou que ela pretende sim votar na Camila. E ela disse ali que a Renata e que a Eva deveriam tomar cuidado, porque as meninas vão mirar com tudo em cima das duas. E aí elas perguntaram assim para a dona Delma quem a dona Delma pretende votar. Aí a dona Delma disse que ela pretende votar na Camila, que ela pretende ir ali porque as meninas não são nem um pouco confiáveis e tal. Deixou ali claro que era a Camila. E aí o João Pedro ativou um card e eles estavam ouvindo ela falar da Vitória. Ela estava falando mal da Vitória. Só que eu acho que a dona Delma não entendeu o que era a Vitória, porque no momento que eles ativaram o card e ouviram o que tinha de conversa ali, basicamente a Camila já tinha falado o nome da Vitória. A Camila já tinha dito que ela não gosta da Vitória, que isso, que aquilo, que a Vitória é culpada disso, Vitória é culpada daquilo. Ela já tinha falado isso. Mas ela seguia falando da Vitória ali para Graciane e para Daniele. E aí eu acho que eles ficaram sem entender exatamente isso, tá? Aí a DR do casal, gente. A DR do casal ali e tal foi basicamente uma coisa assim que... Deixa eu até pegar aqui parte do texto sobre isso aqui, rapidinho, deixa eu pegar aqui parte do texto. Porque tudo que eu falo para vocês aqui tem uma série de textos. Eu tenho um teleprompter aqui no aplicativo que eu coloco as notas do que eu vou falar. Não exatamente na ordem que as imagens aparecem aqui, mas tem um texto ali que me facilita relembrar algumas coisas. A discussão da Aline com o Diogo era uma DR que, assim, estavam falando sobre quem estava falando mais alto um com o outro. Essa era a DR, tá? A DR dele foi uma conversa mais ou menos tensa, mas depois ela acabou saindo e aí voltou. Tipo, não foi nada tão sério. Disse aí a Aline que às vezes ela percebe que o Diogo fala muito mais alto e que ela pedia para ele abaixar o tom. Só que o Diogo disse assim para ela: parece que eu tô mais preocupado com a aparência do que com a nossa conversa. E aí a Aline disse assim que às vezes fica parecendo que ele tá se exaltando, mesmo que ele não esteja, mas a forma como ele fala, como ele se posiciona, acaba soando isso, e aí fica parecendo mesmo aquilo que não é. E aí ela meio que diz assim para ele que o grande problema das pessoas pensarem errado dele era isso e tal, porque ele acaba soando bem mais alto que os outros. E aí a Aline ameaçou se levantar e disse que não ia dormir ali porque ficou um clima muito chato. Aí o Diogo disse que era para deixar para lá, que ele não ia ficar brigando com ela por causa disso e tal. E aí teve um outro momento ali que ela se levantou, ele puxou ela assim para conversarem. E ela acabou convencendo os dois a continuarem juntos. Só que a Aline disse assim para ele: eu me sinto à vontade para falar tudo o que eu penso para você. E sim, ela falou, ela realmente disse que não gosta quando ele tem um tom de voz mais forte, mais alto, como que ele quisesse se sobressair, enfim. Mas não é só ele que tem esse tom de voz mais alto quando quer se sobressair. Todo mundo ali acaba passando por essas situações também, né? Todo mundo acaba ali fazendo a mesmíssima coisa. Aí, essa foi só DR, gente, foi só isso, não foi nada tão sério e nada tão pesado assim. Aí lá fora, antes de todo mundo dormir, tava lá a Camila com a Tamires. E aí a Camila começa a dizer ali, revoltadíssima, que a Tamires era uma traidora. Única e exclusivamente por causa da aproximação de Tamires com a Vitória. Como se isso fosse o maior crime do mundo, basicamente. Aí ela começou a dizer ali que ela estava muito incomodada com a reaproximação da Tamires com a Vitória.
Disse aí a Camila, elas estão ficando juntas de novo e eu tô puta com ela. Aí teve um outro momento ali que ela cobrou isso da própria Tamires. E a Tamires disse que, por mais que a Vitória tenha magoado ela, por mais que a Vitória tenha agido de forma errada com ela em várias vezes, ela não conseguia deixar a Vitória sozinha, ela não conseguia deixar a Vitória excluída como a Camila quer, e que ela sim vai conversar com a Vitória. A Camila falou que não queria mais falar de jogo com a Vitória, mas estava falando de jogo com a Vitória. Dizer que a Dona Delma tem jogo duplo é o quê? Dizer que a Dona Delma tá fazendo ali média com todo mundo é o quê, Camila? Você tava falando de jogo com Vitória. Talvez você não queira dizer que você queira combinar alguma coisa com a Vitória. Mas dizer que você não tá falando de jogo com ela, que disfarçatez, né? Tu não te enxerga. Olha que essa casa tá cheia de vidro aí. Tu não te enxerga mesmo, né, mulher? Tu não te enxerga. E aí ela disse, não quer falar de jogo com Vitória. Falou, tá? Não vem com essa não, que tu falou e deixou bastante claro ali quais são os seus pensamentos sobre algumas pessoas da casa. Não vem com essa pra cima da gente, viu, Camila? Não vem com essa. E aí ela meio que forçou ali uma coisa pra fazer com que a Tamires se distanciasse ali da Vitória, mas a Tamires deixou claro que não ia se distanciar da Vitória, tá? Que ela só não ia falar ali, basicamente, do mesmo jeito que ela falava antes ali. E aí depois ela reclamou que a Tamires está todo o tempo agarrada com a Vitória e que o conversa das duas era só sobre vida e tal, e que ela não consegue deixar a Vitória sozinha. Enfim, gente, sério mesmo, sério. E aí depois elas começaram a falar do Guilherme, que o alvo delas seria o Guilherme ali, porque o Guilherme sabe de alguma coisa. Aí depois a Tamires disse assim, se ele votar na Camila, que ela saia. E aí a Camila começou a criticar o Guilherme, e ele disse ali que o Guilherme se cegou pro resto da casa, e que o Guilherme escolheu o caminho dele nesse jogo. E aí, porque o Guilherme observa as coisas na casa e tal, meteu o pau no Guilherme também. Só que o Guilherme tá vendo sua verdade sobre você, Camila. Enquanto ela metia o pau também na Vitória, olha só quem se aproximava ali. A Vitória, né? Olha só quem se aproximava. Aí hoje de manhã, estreou finalmente o Perde e Ganha. E eu vou ser sincero com vocês. Eles não sabem o que é um leilão. Teve gente ali que não quis apostar porque ficou com medo de perder dinheiro. Sendo que isso é um leilão, gente. Você vai apostar ali. Se você não arrematar o poder, é óbvio que o dinheiro volta para você. Isto é um leilão. Será que muita gente não sabe como é que um leilão funciona? Pois é. Daniele ali foi a primeira a ver o Perde e Ganha, tá? Ela perdeu estalecas, 300 estalecas, e decidiu que não ia participar do leilão do Poder Coringa. A Vitória também perdeu estalecas, decidiu que não ia participar do Poder Coringa. E aí ela foi comentar ali com as pessoas se elas iam mesmo participar do Poder Coringa e tal. Aí teve um momento que a Camila conseguiu fazer 1.500 estalecas. E aí ela tinha 480, ela ficou com 1.980 estalecas. E ela apostou todas as estalecas que ela tinha para arrematar o Poder Coringa. O lance dela tinha sido mais alto, tá? Antes do lance dela, o mais alto tinha sido o do Guilherme, com 1.390 estalecas. Mas tinha gente que tinha muito mais estalecas que a Camila e poderia ter apostado mais no Poder Coringa. A Graciane foi uma dessas que não entendeu exatamente o que era o leilão ali do Perde e Ganha. E aí ela não quis participar porque ela ficou com medo de perder dinheiro. Sério. Depois, né, quando a gente diz pra vocês que a Graciane só tá ali pra aparecer, tem gente que acha que não é verdade. Tá na cara, né? Ela não sabe o que é um leilão, ela não sabe como é que as coisas andam ali, né?
Imagina ali desse jeito. A Camila teve que explicar que ela teve que jogar ali todas as estalecas dela para comprar o poder Coringa, para arrematar o poder Coringa. Aí o Diego foi outro que ganhou bastante, tá? Ele ganhou ali, se eu não me engano, também 1.500 estalecas, só que ele não tinha um saldo alto para chegar perto ali da Camila. Então ele também não conseguiu arrematar o poder Coringa. Ele fez 1.678 estalecas, como vocês estão vendo aí na tela. Depois, lá fora, todo mundo ficou comentando sobre o poder Coringa. O que era um poder Coringa, o que era o poder do sim, do não e tal. E aí, quem é que ia arrematar o poder Coringa, enfim. Aí, a Camila teve a disfarçatez de cobrar que as pessoas da Xepa pensassem no coletivo. Sério, é muita disfarçatez que ela tem ali. Ela disse assim que as pessoas tinham que pensar mais no coletivo, que as pessoas tinham que pensar na comida para todo mundo, que as pessoas tinham que pensar em ajudar muito mais. Ela gastou toda a grana dela para comprar um poder Coringa. E ela, assim, tava cobrando ali que todo mundo ajudasse ali, pensasse no coletivo. Todo mundo pensasse nas coisas. Gente, que cara de pau! Que cara de pau! É sério, Camila é a maior cara de pau que existe nesse jogo. E aí, na hora lá de discutirem quem é que tinha ganhado o poder Coringa, um pouquinho antes disso, o Mike e o Diogo acharam que quem ia arrematar seria o Diego. Na cabeça deles, o Diego tinha muito mais estalecas. Mas, no final das contas, o Diogo disse que ele tinha observado que a Camila tinha 1.800 estalecas. E aí até o Mike disse, ela apostou tudo que ela tinha. Apostou tudo que ela tinha mesmo. Aí as meninas, a Eva e a Renata, estavam conversando ali, tá? Uma dessas conversas que elas estavam tendo ali era uma das coisas sobre o voto. O que elas conversaram ali, tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho desse texto aqui. As meninas deixaram claro ali que a Camila é uma boa e excelente jogadora de Big Brother, que a Camila tá ali fazendo para querer aparecer as coisas, para se sobressair, que ela tá tendo uma leitura do jogo, que ela tá observando tudo o que tá acontecendo na casa, então que a Camila sabe exatamente para onde as coisas estão indo. E aí as duas disseram ali que elas pretendem votar na Camila. E que se somar elas, as duas, com o Mike, João Gabriel e a Dona Delma, a Camila terá 5 votos para ir para o paredão. Isso porque elas não sabem que talvez o Guilherme e o Diego também votem na Camila, o que daria para ela 7 votos. Basicamente daria 7 votos para ela ir direto para o paredão. E aí as duas dizem que elas precisam ali garantir uma forma de botar a Camila no paredão, que elas poderiam juntar voto e botar a Camila lá. Seja lá como for, gente, a Camila arrematou o poder Coringa, tá? Ela garantiu ali o poder do sim e do não. Disse ela, inclusive, eu apostei tudo mesmo. Eu vou ficar aguardando pra quê? Para as pessoas comprarem comida e eu colocar no cu? Disse ela. Então ela disse que fez ali, ela apostou tudo que ela tinha numa jogada. Aí o João Pedro disse ali que ela inclusive falou que o João Pedro era o que mais tinha de estalecas ali e que o João Pedro poderia ter apostado mais. Só que como ele não corre o risco de ir para o paredão essa semana, então não faria tanta diferença ali, tá? No final das contas, Camila ganhou o poder e na hora da divisão ali das compras da Xepa e do VIP, a Camila acabou ali jogando uma responsabilidade maior em cima das outras pessoas. A Tamires disse que ia cobrir a irmã, só que a Tamires não fez porra nenhuma. Sério, e eles não meteram um pio
em cima de Camila, tá? Não bateu um pio ali em cima de Camila por ela ter gastado todo o dinheiro dela e não ter contribuído para a xepa, tá? Sério mesmo, gente. Quando eu falo para vocês que a Camila é quem trava esse jogo, eu falo disso, dessas coisas. Não é só pela disfarçatez, porque eu sei que tem muito influenciador e tem muito apresentador aqui no YouTube que quer que a Camila continue no jogo. Só que a Camila e a Tamires são que mais travam as coisas ali. Porque desde o começo as duas querem colocar pauta. Elas estão querendo colocar esse negócio de racismo, esse negócio de pauta política ali, para atacar as pessoas que atacarem elas. E as pessoas lá dentro já perceberam este movimento. Exatamente por isso é que as pessoas lá dentro acabam tendo que se segurar, mesmo que tenham o máximo de coisas para falar ali, né? Seja lá como for, elas ali começaram a brigar por causa de comida. Rolou uma discussão ali da Camila com a dona Vilma e o Diogo por causa da comida. A dona Vilma queria comprar um saco de laranjas. A Camila disse que a dona Vilma não tinha que pensar em laranjas, que a dona Vilma tinha que pensar no coletivo. A mulher que gastou todo o dinheiro dela para comprar um poder coringa, que pode ser uma bosta, dizendo que a outra pessoa não deve comprar aquilo que ela tá pedindo para ser comprado. E aí a Camila fala, a dona Vilma devia colocar aqui pra gente debater, porque aqui é comida para todo mundo, sei lá. Era exatamente isso que a dona Vilma estava fazendo. Mas a Camila criou uma treta ali com a dona Vilma. E aí a dona Vilma disse que queria fazer um frango temperado com laranja. E aí a Camila disse que não queria e tal. E aí começou uma treta por causa de frango com laranja e um saco de laranjas. E aí a Aline se meteu, né? Porque a discussão ali começou a rolar. Gente, foi uma discussão sem sentido ali. E aí chegou assim no estopim que a Camila disse, então, separa a minha parte da minha irmã e eu cozinho separado de vocês e acabou. Porque elas queriam um frango sem laranja. E aí a Camila disse ali que ela também não come laranja, que ela não gosta de laranja, que não era para comprar laranja nas compras da xepa. E aí a Aline se meteu no meio e tentou dar uma apartada ali na briga da Camila com a dona Vilma. E aí ela explicou ali, então já que é isso que as meninas querem, separa logo a parte delas, já que elas não querem comer frango temperado com laranja, e deixa pra lá que elas cozinhem. Gente, foi uma maior briga por causa de nada. E olha que a Camila nem tinha razão para isso. Não tinha razão alguma. Porque ela gastou tudo que ela tinha ali comprando um poder, então ela não podia exigir nada de ninguém. Mas ela quis botar banca. Sério mesmo, ela não se enxerga em absolutamente nada. Quem acabou se metendo e meio que resolvendo a treta foi a própria Aline. E aí depois, lá fora, a Camila, que é arrogante, vocês sabem que a Camila é arrogante. Ela disse que a dona Vilma era arrogante. Ela chamou a dona Vilma de grosseira e arrogante ali. E aí ela disse que não queria criar climão ali, mas que ela não se sentiu respeitada pela dona Vilma. E aí ela disse ali, ela comparou a situação da dona Vilma com a situação da Rabada, umas semanas atrás, que a dona Vilma queria cozinhar de um jeito e ela não queria de outro. E aí ela disse que a dona Vilma nunca pensa no coletivo, que a dona Vilma nunca tá pensando ali nos outros, que a dona Vilma só tá pensando nela, porque dona Vilma isso, dona Vilma aquilo. Esta menina só sabe reclamar. Sério mesmo. Ela, que é a mais arrogante de todo mundo, chamou a dona Vilma de arrogante. Aí a dona Vilma, lá na cozinha, deixa eu ver qual foi até a palavra que ela chamou ali a Camila, né? Depois dessa briga toda. A dona Vilma ali disse que a Camila estava com frescura.
Gente, a Camila passou boa parte da tarde só repercutindo o negócio da briga com a laranja. Porque ela não queria frango com laranja e a dona Vilma não estava prestando atenção no desejo dela. E aí, no final das contas, separaram, né? O pedaço que ia lá para as meninas cozinharem e o pedaço que a dona Vilma poderia cozinhar para o restante das pessoas na xepa de frango temperado com laranja. E aí a Camila disse que o que estava em jogo não era ser chata, mas que ela tinha que proteger o coletivo, que todo mundo tinha que respeitar as escolhas de todo mundo, mesmo que as sugestões não sejam bem recebidas. E aí ela disse que tem problema em comer comida gordurosa, porque dá dor de barriga nela, porque a dona Vilma não respeita isso nela, porque a dona Vilma, sei lá, ela falou um monte de coisas, meteu a Daniele no meio, disse aí que a Daniele fazia comida cheia de manteiga e depois que ela disse pra Daniele tirar a manteiga, a Daniele tirou e nunca mais ela teve problema ali. Enfim, gente, essa mulher aí trava o jogo. Por mais que tenha gente dizendo que ela faz o jogo andar, na verdade ela trava. E vocês vão descobrir isso quando ela sair de lá. Porque desde os primeiros momentos dessa casa, Camila e Tamires querem implantar uma pauta política. Racismo. Elas estão querendo colocar qualquer pessoa que enfrente elas como racistas. E todo mundo ali tem um certo medo de enfrentar as irmãs. Por que as pessoas lá dentro têm medo de enfrentar as irmãs? Por causa disso. Porque as pessoas ficam com medo ali de serem associadas a essa pauta. E que isso pode prejudicar suas carreiras aqui fora. A Vitória Estrada é uma dessas. Só que vai chegar uma hora que não vai ter como segurar isso não, tá? Vai chegar uma hora que ela vai ter que falar e não vai ter como segurar. Enfim, daqui a pouco a gente tá de volta, temos aí a mira do líder. Quem é que vai pra mira do líder? João Gabriel, se não mudar de ideia, vai colocar Aline, Vitória, Diego, Camila e Tamires. Ele, inclusive, falou com as meninas que ia botar as meninas no paredão. Aí a Tamires até falou pra eles, se precisar botar tudo bem, eu vou entender. Depois, né, quando a gente reclama que o jogo tá flopado, tem muita gente que não entende a razão, né? Esta é a razão, inclusive. Mas, enfim, daqui a pouco a gente volta aqui pra gente confirmar se de fato o João Pedro vai fazer essa mira, tá? Quem é que vai? Repetindo. Aline, Vitória... Desculpa. Aline, Vitória, Diego, Camila e Tamires. E quem ele pretende botar no paredão? João Pedro não deixou a certeza ainda, mas ele tá entre duas pessoas. Vitória e Aline. O João Gabriel tá ali fazendo a cabeça para botar na Aline, mas ao mesmo tempo ele disse que ele não tem problema com a Aline, então ele não tá querendo muito ir em cima da Aline. Mas a gente vai ter que descobrir isso daqui a pouco, certo? Daqui a pouco a gente tá ao vivo, depois do programa, tá? A gente volta aqui ao vivo para comentar isso com vocês. Hoje o vídeo tá sendo gravado porque eu também tive alguns compromissos, né? Só para deixar claro para vocês, tá? Tô fazendo um curso para arrumar o site, o farolpop.com, para ajeitar algumas coisas que eu preciso arrumar ali. E tá sendo sempre no final da tarde. Por isso que os vídeos são gravados nesse período, porque eu gravo um pouquinho antes. Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.